Você sabia que uma empresa pode apresentar lucro e ter caixa reduzido? Ou ter prejuízo e alta geração de caixa? Pois bem, sim, é possível, porque o lucro contábil está baseado no regime de competência. Para conhecer as variações de caixa e saber se a empresa gerará caixa futuramente, precisamos analisar justamente a demonstração do fluxo de caixa. Ela é uma demonstração contábil que mostra as variações ocorridas na conta caixas e seus equivalentes. Ela mostra a origem de todas as entradas de dinheiro, assim como a destinação desse mesmo dinheiro em determinado período. A geração de caixa é identificada por meio do regime de caixa, que considera os eventos em função das datas de pagamento e data de recebimento. Justamente por esse fato, as movimentações de caixa são separadas por um grupo de atividade conforme a sua transação de origem. Entre elas está o fluxo de caixa das atividades operacionais, que relacionam-se com as transações que figuram na DRE. As receitas fazem o aumento do caixa e a movimentação nas contas do ativo circulante. Já as despesas são responsáveis pela diminuição do caixa e as contas do passivo circulante. Fluxo de caixa das atividades de investimento. Alocações de recursos em ativos imobilizados e outros ativos de longo prazo para que possam gerar resultados futuros. Entradas e saídas do caixa. Recebimento ou pagamento de contratos futuros, adiantamentos ou amortizações de empréstimos, venda ou compra de ativos não circulantes, ações e participações em outras empresas. Fluxo de caixa das atividades de financiamento. Captação de recursos para a expansão da empresa através de novos aportes de capital. Tipos de transações: acréscimo no caixa, aumento do capital social, emissão de debêntures, empréstimos, títulos e hipotecas, recebimento da emissão de ações. Decréscimo no caixa, pagamento para redução do passivo, pagamento a investidores, amortização de empréstimos e financiamentos. Integração dos fluxos de caixas. Operacional: consiste na geração de receitas e despesas, investimentos, representado pelo ativo não circulante, financiamentos, servem de recursos para novas expansões da empresa. Existem algumas operações que não afetam o caixa ou seus equivalentes no mesmo período que ocorrem, por não envolverem o uso de caixa. Por causa disso, essas transações não devem ser incluídas na DFC. Mas é importante lembrarmos que, em médio ou longo prazo, todo o registro contábil irá afetar o caixa de maneira direta ou indireta. Sendo assim, a contabilidade deve reconhecer que haverá efeito no caixa futuramente. Você deve estar se perguntando, mas por que ou para que a contabilidade tem que fazer isso? Para que os usuários recebam todas as informações relevantes sobre as operações, meu jovem padawan. Mas então, como fazer isso? Deve-se incluir nas notas explicativas todas as transações que não impactam o caixa no período em que ocorrem. Como exemplo desse tipo de operação, nós temos as vendas a prazo, dentre outras. Você sabia que há métodos específicos de elaborar e apresentar o DFC? Na legislação societária são descritos os método direto e o método indireto. Método direto. Representa os recebimentos e pagamentos em dinheiro das principais operações e transações. Evidencia as entradas e saídas de caixa. Mais simples de ser entendido por pessoas sem conhecimentos contábeis específicos. Método indireto. Evidencia o impacto das atividades operacionais no caixa, conciliando o lucro líquido ou prejuízo apurado na DRE e o caixa gerado. Deve-se ajustar o lucro líquido aos itens que não afetam o caixa no exercício, como depreciação e vendas a prazo. Analisar as variações de contas do ativo e passivo circulantes. Mais fácil de ser automatizado e informatizado. Pode evidenciar informações importantes, como as políticas de estoque, políticas de contas a receber e de contas a pagar, entre outras. O método indireto difere do direto somente na evidenciação dos fluxos de caixa nas atividades operacionais. Creative
it using Powtoon.